quero falar para você a respeito das capacitações que são narradas na Bíblia. Nós vamos achar no livro de Romanos e no livro de Coríntios as expressões das capacitações, das habilidades dadas por Deus. Mas se nós vermos e nomearmos tudo que está escrito na Bíblia, nós vamos ver que são muitas. E quando Jesus disse que Ele nos habilita para todas as coisas, que Ele nos ensina todas as coisas, eu creio que além das habilidades que nós vemos aqui, que eram inerentes à época que Paulo registrou esses livros, existem habilidades para nós nesse tempo de hoje. Lembra que estudamos sobre os 7 montes da sociedade? A redenção deles por meio dos filhos de Deus. Nós vamos falar disso no próximo módulo. Não perca o próximo módulo, mas vamos concluir aqui. Acerca dos dons espirituais, dos dons ministeriais e dessa unidade orgânica, o que Paulo nos ensina? Nós vemos aqui em 1 Coríntios 12, 13 e 14, ele explicando aos coríntios como atuar nisso, porque era uma igreja cheia, dotada de dons. Era uma igreja que andava em poder. E aí ele foi ensinar como eles deveriam andar naquele poder que eles creram. Eles creram na pregação de Paulo. Eles estavam atuando em poder, mas para andar de maneira equilibrada e organizada, Paulo foi os ensinar. Nós vemos ele falando sobre isso no livro de Romanos, no capítulo 12, se eu não me engano, também. E nós vamos ver ele também ensinando sobre os dons ali em Efésios 4. Então vamos ler aqui em 1 Coríntios 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Verso 1. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O que ele está falando? Você só vai conseguir reconhecer Deus na sua plenitude, tudo que Ele te deu por meio do Espírito Santo. Assim como também vai ter uma trava em você para não blasfemar contra o Espírito e contra Deus. O Espírito que ensina todas as coisas, ensina também o que você não deve fazer. Verso 7, capítulo 12. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Veja, a manifestação dos dons da capacitação a cada um, visando um bem comum, o bem do quê? De todo o corpo. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, a outro interpretação dessa variedade de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Você não pode falar, espírito de cura, espírito de variedade de línguas. Não, é o dom de cura, o Espírito é o mesmo. É o dom de variedade de línguas, o Espírito é o mesmo. E ele as distribui individualmente a cada um como quer. Irmã, eu já ouvi pessoas falando que é Espírito de, Espírito de, Espírito de. Elas estão usando o termo incorreto, não é bíblico. Quando a gente vê na Bíblia, Paulo enfatiza o ensinar os dons espirituais. É um Espírito. O dom é repartido entre o corpo. Isso falando a respeito dos dons espirituais. Aí, para explicar a unidade do corpo, ele vai falar assim, ó. Eu só vou ler o comecinho, tá? O verso 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, olha, todo o corpo na face da terra é uma unidade. Embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Judeus, gregos, escravos, livres, e a todos nós foi dado de beber um único Espírito.
Ele está falando sobre toda a carne debaixo do céu, na terra, que recebeu o Espírito Santo. É um só corpo. Não existe as igrejas, existe a igreja. Não existe vários tipos de espírito, é o Espírito atuando em vários membros, dando para cada membro uma quantidade de dons, algumas habilidades, para nós dependermos uns dos outros. Você vai ler isso lá em Efésios 4. Para dependermos uns dos outros e nos sujeitarmos uns aos outros. Por que ele fez assim? Você imagina por quê? Porque o ser humano, lembra a influência de Satanás? O pecado tem uma tendência a ser autossuficiente e orgulhoso, para que ninguém se orgulhe de nada e nós dependamos uns dos outros e nos sujeitamos uns aos outros em amor. Em amor. É tanto que no capítulo 13 ele vai falar sobre o amor. Oxe, que entrou um negócio aqui. Já tiramos. E aí, no final do capítulo 12, ele vai falar aqui: ora, vocês são o corpo de Cristo, do ungido, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus Pai estabeleceu, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam em diversas línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos dom de realizar milagres, têm todos dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam. Esse falam todos em línguas é línguas estrangeiras. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E aí ele no capítulo 13, ele vai falar sobre o dom do amor, o caminho excelente de se andar em amor. Que se for para você buscar os dons espirituais e se tornar uma pessoa arrogante, ouça o que eu estou falando. É melhor você andar em amor, que isso tem mais êxito no mundo espiritual e peso para a eternidade. Amém? Cuidado com a vaidade espiritual, que de espiritual ela não tem nada. Ela é carnal e demoníaca. E aí no versículo 14, ele vai explicar a diferença dos dons proféticos, que são dons orais, e da oração em línguas para a edificação própria. Quando você é batizado no Espírito, fala em outra língua, aí ele vai falar a respeito das línguas que ele ora. Não é línguas estrangeiras, é a língua celestial para a edificação espiritual. Em várias passagens da Bíblia fala a respeito dessa linguagem espiritual. Eu te estimulo a ler livros que expliquem sobre os dons espirituais, e tem muitos disponíveis. Leia sobre os dons do Espírito e os dons do ministério, para você entender. Tem 2 livros do Rick Warren que podem te ajudar muito. Um é Uma Vida com Propósito, que vai ensinar sobre a sua vida existencial, e o outro, de um discípulo dele, que não é dele, perdão, ele fez o prefácio, é Formado para um Propósito. Formado para um Propósito. Esses 2 livros vão te ajudar muito sobre dons, sobre habilidades, sobre o propósito da sua vida, e vão te ser uma grande ferramenta rica para a sua identidade em Cristo Jesus. Então, a respeito dos dons, das habilidades que o Espírito Santo nos traz, vemos que existem muitas. E nós devemos pedir a Deus que Ele cumpra em nós as habilidades que Ele quer que nós tenhamos para sermos uma ferramenta produtiva no lugar que estamos. Não fique desejando um dom que você acha lindo no outro, se ele não tiver uma utilidade no lugar em que você está, para que serve? E agora nós vamos meditar sobre a passagem. Antes de falarmos disso, vamos uma última passagem sobre o que podemos. Quando Paulo disse em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece.
O que Paulo quis dizer ali? Você vai precisar ler o contexto de Filipenses 4. Você vê Paulo falando para se alegrar e ele te falando para se alegrar. No final da passagem ele vai falar, ó, tudo que for bom, tudo que tiver valor nobre, todas as coisas permitidas, de valores morais altos, nisso pensais. Quando eu vejo Paulo falando ali, ele vai falar assim, quando alguma coisa te atribular, apresenta a Deus e a paz. Ele fala de alegria, ele fala da paz que excede todo entendimento, visitando você. Do que Paulo estava falando? Do fruto do Espírito. Eu comecei falando sobre isso. Tudo posso naquele que me fortalece, está mais vinculado ao fruto do Espírito em mim. Eu executar. Então, em dias bons e ruins, Paulo tinha falado, eu sei viver bem em todo e qualquer tipo de situação. Foi nesse contexto de falar isso e de falar assim, quando eu estou abastado e quando eu não tenho nada, quando eu tenho tudo o que comer, quando eu estou em jejum forçado, eu tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, eu não sou levado pelas circunstâncias, o espírito de equilíbrio em mim faz eu manifestar o fruto dele. E o fruto dele em mim me faz ficar alegre mesmo estando preso. Me alegrar muito no Senhor, nas promessas dele, mesmo que eu não esteja vendo nada acontecendo. Então, quando você usar esse termo, tudo posso naquele que me fortalece, saiba que é um fortalecimento que vem em tempos de dificuldade, que permite você não ficar oscilando para lá e para cá, de acordo com as circunstâncias. Guarde isso no seu coração. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida. Agora eles estão sendo liberados em novos dias da semana, toda terça, quinta e domingo, porque em breve teremos nova programação. Você pode transformá-los em verdadeiras devocionais e reflexões. Sim, as aulas sobre identidade espiritual. Você também pode compartilhá-las com seus grupos de estudo, com seus grupos da igreja. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário, pois ele é importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Aproveite e visite o nosso canal. Nele você vai achar testemunhos e pregações da Palavra de Deus. Eu quero aproveitar e falar para você deste livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável. Um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em forma de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo na forma física ou digital pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.